Oi, gente, tudo bem? Professor Antônio aqui falando para mais um episódio do ONOcast, o podcast do Centro Popular de Cultura Onofrevo e de todos os coletivos que nós abrigamos, como Marimba Literária, o Rock Popular Caxiense, a Biblioteca Comunitária Solano Trindade. A gente quer agradecer mais uma vez por todo o apoio, engajamento, carinho com o canal do Onofrevo, com o podcast do Onofrevo, toda a mobilização que a gente tem recebido, as manifestações de carinho, os comentários. A gente quer agradecer toda a movimentação que a gente tem recebido dos coletivos de cultura da cidade em relação à nossa caminhada aqui no YouTube, né? Graças ao apoio do nosso amigo e professor Celso Pancera, que cede gentilmente os estúdios para a gente gravar o nosso programa, e essa equipe maravilhosa que vem dando suporte para a gente aqui, seguindo esse nosso caminho do ONOcast. E eu falei propositalmente todos os coletivos menos um, porque hoje o episódio é especial com um dos nossos grandes parceiros do Onofrevo, que é o pré-vestibular comunitário Solano Trindade. E hoje a gente recebe aqui a Tayelen Costa, que é professora, membro da coordenação também, Vitória Curitiba, que é professora de História, Tayelen é professora de Biologia, né? A gente recebe também a Tailane Santana, que é professora de teatro e também faz parte da coordenação. E estava falando com a Vitória que, gente, isso é o nosso papo gravado. Porque papo a gente sempre tem, né? E esse aqui é um momento para registrar uma caminhada que a gente tem, né, de luta, né, de resistência, de afeto, né? E esse momento é para a gente celebrar, para registrar, para ficar para a história, um encontro do Centro Popular de Cultura Onofrevo e o pré-vestibular comunitário Solano Trindade. E eu quero apresentar, que eu não apresentei no último episódio, mas eu quero apresentar o quinto membro da mesa, que é o Agostinho. Ele ficou com ciúme, ficou boladão, porque no último episódio eu não apresentei ele. Mas como vocês são íntimos da Onofrinha, né? Vocês ficam bulinando ele o tempo todo. Ele está aí todo serelepe. E antes de passar para vocês, eu queria também agradecer ao nosso coletivo de artes visuais, que lançou no segundo encontro do projeto Tem Alguma Coisa no Ar. A gente quer agradecer ao Mordred, ao Ed, pelo lançamento do nosso primeiro livro de colorir, que é As Aventuras da Onofrinha na Luta pelo Ar Puro, né? Esse que vos falo escreveu o roteiro original, né? E depois eu passei para o Mordred, ele adaptou o roteiro, fez o livro e a gente lançou no segundo encontro lá no Onofrevo. E a gente também teve a nossa segunda mesa, que a gente realizou lá no pré-vestibular Solano Trindade, do projeto Tem Alguma Coisa no Ar, junto com todos os coletivos, o Marimba Literária, o Rock Popular Caxiense também, e a Biblioteca Comunitária Solano Trindade. Lembrando que o projeto Tem Alguma Coisa no Ar é apoiado pela Casa Fluminense, que é parceira também do Pré, né, gente? Sim. A Casa Fluminense é uma parceira nossa, assim, de primeira mão, né? Uma parceira que vem apoiando muitas nossas lutas, e o pré-vestibular, com certeza, cresceu muito, né, depois do apoio da Casa Fluminense. Gente, eu queria passar para vocês se apresentarem, falar de vocês primeiro, um pouquinho da história de cada uma, e depois a gente parte para o Onofrevo, para o pré-vestibular. Não briguem, tá? Não briguem, pode escolher quem começa. Vai eu? Tati. É muito prazer para vocês, sonhos, Stem. Meu nome é Tailane, mas eu gosto de ser chamada de Tai, né? Vou por essa. Isso dá problema, porque eu falo para Vi, pode falar com a Thay para me ajudar, e ela, qual Thay? Hoje eu sou professora de teatro, com muito orgulho, formada pela ProUni, na bolsa de 100%, né, que eu consegui pela Estácio.
e sou coordenadora de eventos dentro do pré-vestibular comunitário Solano Trindade. Proporciona sempre as melhores festas. Você Pede bicho o tempo todo. Quando vai ter a prova? várias performances, né? É verdade. Ela acompanha um pouco, né? Professora de arte, ela é um pouco de decoradora, né? Ela é um pouco de produtora de evento, ela é um pouco de artista, é um pouco de tudo. Mas eu gosto de me apresentar realmente como uma mulher negra, uma mulher que hoje eu possui uma deficiência, né? Para quem não sabe, eu tenho uma baixa visão, então eu tenho uma deficiência também. E, além disso, eu consigo ser uma mulher que luta pelo meu direito de estar no meu lugar e também conseguir ser uma pessoa de influência positiva para outras pessoas. Então, assim, essa sou eu. Tudo que quando eu falo de mim, sendo mulher, sendo negra, sendo uma pessoa com uma deficiência, lutando aí no hospital público, né, para poder me ajudar, não me deixa triste, não me coloca no lugar de diminuição, mas me coloca no lugar de que enquanto a gente tem a fôlego de vida, a gente luta para ter adiante mesmo. Isso aí. Né? E aí essa sou eu, maravilhosa. Maravilhosa, meu Deus do céu. E aí? O que falar depois da Tailândia? Fica até difícil. Bom, gente, meu nome é Vitória Curitiba, eu gosto de ser chamada, gosto conhecida como Vivi. Eu sou coordenadora de alunos lá do pré. Inclusive, o Antônio que me chamou, que ele sempre faz isso, né? Coloca a gente em lugares. Foi que eu te chamei pra onde? Pra fazer parte do pré. Sério? 2019. Calma, que eu não lembro disso, não. 2019, eu lembro que eu fazia pós de História da África, até com a Nayara, que participou do último evento, né, Dona Frevo, tem alguma coisa no ar, de geografia. E aí o Antônio, eu falei, meio a minha loucura, eu lá estudando, eu falei, não, vem fazer parte do projeto, você vai gostar, que você queria. Aí eu, ai, meu Deus do céu, desesperado. Com certeza queria me livrar. Mentira. É porque é o amor mesmo, né? E aí eu logo me apaixonei pelo projeto, realmente de cara, e a Thaís se deu super bem. Vocês se conheceram no pré? Sim, Mas que legal. Eu só conhecia você. Parece que vocês são trigêmeos, assim. A gente fala, né, que o pré é como se fosse nosso filho, né? Que é um carinho realmente que a gente tem. E eu sou coordenadora de alunos, né, no pré, então a gente acaba fazendo essa mediação para ver o que é melhor, né? Inclusive hoje eu estava lá na Unirio e encontrei uma ex-aluna, a Isabelle, quando ela me viu, ela veio correndo me abraçar, é um carinho assim, é o que a gente vai ver pela rua, né? Eu acho que isso fala muito sobre a questão do nosso trabalho. Eu acho que a gente só tem que falar com o Elton. Calma que vai ter muita coisa aí. Fala, Thay. Eu sou a Tarielle, mas eu gosto de ser chamada de Thay, né? Enfim, ela é a mais velha, mas, poxa, deixa isso pra mim. Eu tive o privilégio de ser aluna do Solano, então, Solano pra mim ele vem de vários lugares, né? Não só da coordenação hoje, mas como aluna, então eu tive a visão de Solano Trindade como aluna, eu tive a visão de Solano Trindade como colaboradora, voltando como voluntária, né? Como professora. E depois como coordenadora. Então, eu consegui ter essa visão muito ampla do projeto. Enfim, hoje eu sou professora de biologia, né? Eu e mais alguns 500 professores. Mas vê que ela já superou a história? Superou. Já superou a história? Superar a história, cara. A gente fez vitória. Porque tem tempo, né? A gente abriu o armário e tinha um professor de história lá dentro. Exatamente. Mas tá voltando esse tempo. Ó, daqui a pouco, ó. A gente fez mitose, dominamos tudo, mas teve-se a necessidade, né, de ter partes da coordenação para que a gente fizesse um trabalho muito mais concentrado, um trabalho mais forte, né, com o projeto em si, porque a gente sentia que tinha que alavancar, como a Tainani falou, eu sou professora de teatro, eu sou professora de artes, e é isso, no pré-vestibular não existe essa coisa de você ter uma função só, você faz de tudo um pouco. Então, nas redes do Solano, se você olha o Instagram, se você vê um story, certeza que foi a Vitória Curitiba que colocou. Mas se tá no feed, sou eu. Se tem algum evento, alguma coisa diferente, foi Tailândia. E a gente faz tudo isso sem se comunicar. Assim, as redes do Solano foi algo muito orgânico pra gente. Era olhar e falar, não, o stories é com Vitória Curitiba, ela vai colocar lá, sempre muito antenado nas notícias, enfim, coordenação de alunos. Então, essas somos nós, né? Mulheres que estão aí fazendo de tudo um pouco
e sempre feliz e honesto no que está fazendo. Antes da gente passar para outra parte da conversa, né? Mas é muito importante ver como que a potência da fala de vocês, né? De como que é tão representativo e é tão simbólico, sabe? De ouvir cada um de vocês, ver o Solano, sabe? Pintado na camisa, de como que é fruto de uma luta, né? Essa arte é do Vitor? É do Vitor, Nosso aluno Foi nosso querido. aluno que fez. Arte do Vitor. Então, assim, e ver a fala de vocês e ter esse encontro, né, do Onofre com o Solano, esse crossover cultural, né, cara? A gente, pô, tá aqui, eu tô olhando pro Onofrinho, tô olhando pro Solano, olhando pra vocês. Isso é fruto de uma luta, assim, muito potente, né, cara? Acho que isso é sensacional. E falando em potência, o que a gente normalmente faz, gente, aqui, quando a gente tem um coletivo ligado no Frevo, a gente pede para cada um falar um pouquinho do sentimento de como que é a relação com o Onofrevo, falar do espaço, dessa relação do pré com o Onofrevo, para a gente, para quem está ouvindo e vendo a gente, saber dessa luta conjunta, né? Então eu queria que cada uma falasse do sentimento da relação do Onofrevo com o pré. O que significa isso para vocês? Eu tenho um frevo, assim, olhando como cuidado, sabe? A gente passou por uma situação muito desconfortável, né? Havia um tempo em relação a fazer a inscrição dos alunos, porque é em período de férias e a gente não para. Então, em fevereiro, para ocupar alguns espaços, para fazer a inscrição, e muita gente, pessoas que a gente não conhece, que nunca viu. E aí eu lembro quando a gente pegou o guarda-sol, aquele que leva à praia, e a gente colocou ali na pracinha, onde canalizaram, né? O canal Faria em frente ao colégio. E aí a gente colocou aquele guarda-sol, uma mesa, e tava um sol fortíssimo, do sol Rio de Janeiro tem. E a gente começou a imprimir e fizemos a inscrição ali. A gente pegava, imprimia vários papéis e começamos a fazer a inscrição. Quando o Onofrevo ele aparece, a gente consegue olhar para ele e pensar, poxa, agora a gente tem um lugar que pertence a gente. Porque é isso, né? Não existe Solano de um lado e Onofrevo do outro. Então ali a gente conseguiu ver que a gente podia juntar as coisas e as pessoas, ao primeiro contato com o Solano, também automaticamente ao primeiro contato com o Onofrevo. Então ali a gente falava sobre todas as questões e, por incrível que pareça, os nossos alunos eles têm uma veia artística muito grande. Então apresentar naquele mesmo momento o Solano, Trindade e o Onofrevo faz a gente uma potência incrível, porque aí é uma articulação que a gente consegue fazer em todos os momentos. Então, assim, o sentimento que eu tenho é essa relação de cuidado, de amor, de abrigo mesmo, de abrigo físico. Que a gente precisa, né? Incrivelmente, tipo, a gente nem chegou a comentar, mas o nosso pré funciona no CE318, né? Municipalizado, Palmeiras dos Campos. E aí, por obra de energias positivas, eu acredito, o Onofrevo foi ficar logo uma rua, né? Atrás. Coladinho. Falando sobre esse sentimento, eu trago de descoberta. Então, a gente sai assim, da faculdade recém-amado, né? A gente acha que tudo vai ser muito lindo, tudo vai ser muito fofo, né? E aí, quando a gente passou em algumas situações de tentar fazer programações com os alunos, e no meio da programação a gente parava, a gente não teve espaço. E aí eu lembro que uma das festas que a gente fez, porque a gente começa a se posicionar na ideia de não formar um aluno só de ser pensante, mas também que ser humano ele vai ser, né? E aí eu trago também essa ideia da parte cultural desse aluno. E aí um dos primeiros lugares que eu me apresentei foi lá. Tipo assim, como assim? Vamos lá, vai, vamos. E aí lá, a gente fez uma decoração linda de festa junina. Botamos fogueira, botamos tudo. E quando você falou assim, Thay, faz o que você quiser, sabe? Parecia que a gente estava cortando umas cordas que me seguravam. Sim, para quem trabalha com a ideia de eventos, você tem um espaço. Mas a partir do momento que você está limitada naquele espaço, é complicado.
Então eu tinha limites, eu poderia fazer, como eu faço as festas de Halloween, como eu faço algumas festas que a gente tem lá, apresentações artísticas, e aí de repente era aquela limitação. Vai fazer naquele horário, mas eu preciso chamar um artista para dar talvez uma oficina de body charme, alguma outra coisa, não tinha espaço, né? Ou, como professora de teatro, eu quero fazer uma roda, ocupar os espaços, anda pelo caminho, e não tem isso. E aí, quando o Ono Frevo abre essa porta, a gente sente assim, nossa, estamos sendo enxertadas em um lugar. E esse lugar, ele se retroalimenta, a gente alimenta ele alimenta a gente da mesma forma. E aí, assim, eu me descobri não só como uma professora de teatro, uma produtora de eventos do pré, eu me descobri como artista. E aí foi onde, né, você com muita inteligência e sabedoria também, acaba direcionando um pouco a gente, olha o edital, olha isso. E eu pensei, mas como que eu vou ler isso? Eu sou só uma professora de teatro. E eu comecei a ter aquela orientação. Então, assim, o Ono Frevo pra gente é esse lugar, um lugar de acolhimento, um lugar de apoio, sabe? Um lugar onde eu posso fazer a arte que eu quiser fazer, porque me dá liberdade para isso, tá? Você quer fazer isso? Você quer dançar? Dança. Você quer fazer roda? Faz. Você quer enfeitar? Enfeita. Tá? Você quer mexer na cozinha? Faz. Então, assim, essa liberdade que o Ono Frevo dá pra gente é muito importante. A gente parou de ser podada. Bem lembrado, quando você fala disso do edital, foi o primeiro edital que a gente ganhou, só a gente, só o Solano, sem participação, sem outras pessoas, porque a gente tinha muito essa questão do medo, né, de tentar. E o primeiro edital que a gente conseguiu foi através do Ono Frevo, da sua ajuda também. É da história de você. Foi, eu acho que daria no começo de para. E foi o que da Paula Gustavo? Foi Audioplay? A Paula Gustavo. Primeiro o pessoal se Gustavo. Certo. Fala, Vi, você. Então, faço das palavras das meninas as minhas, né? Eu vejo muito o Ono Frevo como esse lugar mesmo de acolhimento e de pertencimento, principalmente para os estudantes. Assim, eu lembro desde o início, quando o Ono Frevo estava ali ainda se constituindo, o pré já utilizava do espaço, então a gente utilizava para fazer monitorias online, então muito monitorias presenciais, né? Porque antes a gente fazia online, mas a gente começou a fazer presencial ali também. Inclusive, através disso, muitos nossos alunos entraram para a PUC, né? Que fizeram aula ali específica para estudar para a PUC. Então, tem esse lugar ali físico que a gente pode ter durante a semana, para além dos sábados, né? Porque eu vejo isso para os alunos, um lugar de liberdade, de pertencimento, de acolhimento, que eles têm, ali tem Wi-Fi, né? Então, assim, isso ajuda muito. Tem Wi-Fi, tem os computadores, tem o espaço para poder ficar. A questão da ajuda, né? A gente usa o espaço muito para ajudar com as isenções, com a matrícula. E esse lugar mesmo de acolhimento. Porque a gente passou um período também com muitos alunos com várias questões pessoais. O Antônio, a gente conversava muito, né? Então, falava muito sobre essa questão de não ter lugar, né? De não se sentir acolhido, não se sentir pertencido. E o pré isso, né? Só dia de sábado, então não tinha como dar esse suporte, né? E o Ono Frevo acabou virando essa casinha também. Tem alguma desconexão, né? Do sábado para o outro agora. Com o Ono Frevo você consegue ocupar esse espaço. Eu vou pra lá. Inclusive, essa semana mandaram mensagem pra mim, falando, como que a biblioteca vai começar a funcionar? Eu quero ir pra lá pra poder estudar, quais são os dias e tal. Então, assim, o pessoal realmente está tomando ali como posse, né, do lugar. Não, aqui é Então você não tomou posse completamente. Tem esse negócio de quando vai estar. Você é coordenadora da biblioteca, você pode levar o pessoal pra lá a hora que você quiser. Ninguém só tem, não, isso vai ter, e assim, não tem vinha. Negócio, é casinha. E deixa eu aproveitar a oportunidade, já que a Vi citou os computadores, né, gente? O nosso laboratório de informática do Ono Frevo, ele foi criado graças à doação do nosso amigo e companheiro professor Celso Pancera, né, que doou os computadores e hoje atende a comunidade do território de diversas formas, né? Uma delas é o pessoal fazer inscrição de isenção para a UERJ, os editais que o pré foi contemplado, a gente fez nos computadores. Então, a gente queria agradecer o professor Celso Pancera, que é um parceiro que cede aqui também os estúdios para gravar o podcast do Ono Frevo OnoCast, tá? E para a gente, né, é muito bom poder
ver o pré-vestibular Samana Trindade, né, se apoderando de tudo aquilo que a gente vem batalhando para fazer e de um país mais justo, né, mais fraterno. Porque, assim, não tem como, meninas, eu não comparar, né, com o começo lá atrás do PVNC. Eu falo isso com o Abner. O Abner hoje, meu filho é aluno do pré-vestibular e ele reclama porque a bolsa está atrasando. Meu filho, na nossa época eram 2 professores. Eram um de exatas e um de humanas. E a gente comia macarrão com salsicha, que era uma panelada para dividir com 50 pessoas. E hoje você tem o CEPOP. O CEPOP, que é o quê? É um edital do governo federal que apoia os pré-vestibulares. E isso é fruto de uma luta de pessoas que começaram lá atrás, pô. Né? E hoje olha o que a gente brinca hoje. Hoje a gente brinca de ter excesso de professores, cara. Né? Tem professor de biologia, de história. E quando a gente começou lá nos anos 90 com pré-vestibular para negros e carentes, a gente estava num momento histórico assim, de caos completo. Então a gente tirou do caos a esperança. E hoje vocês são fruto, né? Vocês representam toda essa luta, assim, de uma forma magistral que é a história do Salão Trindade, né? Que é a história de vocês, que é a nossa história. Né? E, infelizmente, gente, não sei se vocês sabem disso, existe na minha geração certas pessoas que praticamente negam essa origem, né? De que eu estou em certos lugares, às vezes falando e representando outros movimentos, e eu vejo pessoas que foram e que simplesmente não tocam, sabe? Eu não, cara. Em qualquer lugar que eu vou, eu falo, eu sou fruto do pré-vestibular para negros e carentes, Núcleo São Lourenço Trindade. Primeiro Núcleo Santana, tá? Núcleo Santana, depois se tornou São Lourenço Trindade. E isso é importante para mim, né? Eu queria que vocês falassem de como que vocês trabalham no dia a dia com os alunos. Qual é a preocupação que vocês têm ali, né, de preparar eles e de preparar eles para o futuro. A Helena falou sobre do ser pensante, mas também como ser humano. Queria que cada um de vocês também falasse sobre isso, de como que é lá o dia a dia. É só preocupação com um preparo técnico para fazer a prova? Como que é isso? Eu sei como é, porque eu sou fruto disso. Mas eu queria que vocês compartilhassem para registrar. Mas antes disso, eu queria também registrar aqui o agradecimento à direção do CIEP, né, Paulo Mendes Campos, à professora Renata Bersot, que cede gentilmente, né, a escola para o funcionamento do pré. Então, gente, compartilha com a gente como que é esse dia a dia. Por que o aluno do pré-vestibular comunitário Salão Trindade, quando ele vai para a universidade, ele é diferente? É, porque a gente tem esse ideal mesmo de que eles criem consciência social, né? E valorização do território também. Isso foi algo que é gradativo. A gente consegue perceber quando eles chegam, que às vezes chega com uma imagem ruim, inclusive do próprio território, e sai com uma outra imagem. Hoje em dia a gente tem muitos alunos que inclusive falam, não, eu quero estudar na FEBEF. Coisa que há poucos anos a gente ouviu o contrário. Não, que isso, faculdade daqui de Caxias, no CIEP, nós não quer. Hoje em dia é o contrário. Então a gente conversou esse dia até com o Adriano, outro aluno nosso, né? Ele falou que quer fazer história, historiador. Aí a gente falou assim... Não gosta de dinheiro, né? Então. Aí a gente falou assim, mas quer fazer na UERJ, né? Qual UERJ? Maracanã? Não, na FEBEF, é claro. Isso, assim, pra gente é muito bonito. Pra quem já ouviu falar de uma forma pejorativa, agora o pessoal se apoderar e falar assim, não, eu quero aqui no meu território, eu tenho a FEBEF aqui, eu tenho a UERJ aqui, pra que eu vou pro Maracanã se eu posso ir pra cá? E isso a gente viu muito esse movimento no passado também, dos alunos que foram para lá. A gente tem vários, inclusive a gente tem a primeira aluna, né, que passou o primeiro curso de cinema na FEBEF, e a Kathleen que passou foi nossa aluna também, que isso também é muito importante para a gente, né. Então, essa questão de criar mesmo consciência social dos lugares, a gente já teve também retornos de alunos, né, que sempre vai lá visitar a gente, enfim, para conversar e trocar. E quando eles chegam, eles conversam, eles falam um pouco do curso deles e a gente vê na fala deles as críticas. Tipo assim, de pensar, poxa, eu tô no curso de educação física, mas esse curso ele é muito gordofóbico, eles têm umas falas muito preconceituosas. E isso, cara, muito bonito a pessoa pensar sobre essas questões, sabe? Tipo assim, ela tá lá, mas ela não tá aderindo àquele discurso elitista, preconceituoso. Ela tá lá pra mudar aquilo ali, né? Mas isso vem de onde, tá? A Vicky destaca isso, né?
de que o aluno ele já vai consciente e ele se posiciona. Mas o que acontece no dia a dia do pré? Como que vocês fazem para que isso se desenvolva nos alunos? Então, a primeira coisa, a gente não abre mão de ter aula de cultura e cidadania. A gente entende que o aluno precisa, primeiramente, entender o que ele é, aonde ele está, o meio que ele está inserido e por que ele está naquele pré-vestibular. Que era uma luta que a gente sempre falava, né, sobre os alunos. Não. Aí, na nossa ficha de inscrição, a gente pergunta por que a pessoa quer estudar em Solano, por que ela procurou o Solano. E aí, partiu o nosso coração quando a gente lia, porque eu não tenho dinheiro para pagar um pré-vestibular particular. Ou porque eu não consegui vaga ou bolsa em um pré-vestibular. E aí a gente pago, né? E aí a gente começou a pensar sobre isso. Por que tem essa diferença? A gente não é uma disputa, nunca foi com qualquer outro pré-vestibular. Isso aqui que a gente está fazendo é sobrevivência, é luta, são todos os dias. E aí a gente pensou que a gente precisa reforçar muito mais isso. A gente precisa falar mais sobre isso. Então, convivendo no pré, né, a dia a dia, eles vão percebendo como que as coisas funcionam. Então, toda a aula, seja de biologia, seja de química, seja de filosofia, de humanas, né, de linguagens, a gente sempre tenta trazer no viés social, entendendo por que aquilo está acontecendo, sabe? E colocar o aluno para pensar e entender e debater sobre aquilo ali. Então, quando ele chega na universidade, ele tem capacidade de pensar sozinho. Não precisa mais do intermédio de Vitória Curitiba, ou do Reginaldo, ou da Priscila do Amaral, ou do Eduardo, para falar. O aluno ele já se sente capaz de falar alguma coisa. E aí a gente sente que o nosso trabalho foi feito, Antônio. Quando a gente dá uma camisa dessa aqui para eles, eles olham para a gente e questionam que não está escrito nada atrás. Professor, eles não queriam que tivesse aluno ou o nome deles. Eles pediram alguma coisa e a gente pensou. E atrás da camisa de cada um deles desaprovados está escrito cria na Baixada. Porque é assim que eles querem eles querem ser vistos. Então, todo esse trabalho com a cultura e cidadania, de levar conteúdo sobre todas as temáticas possíveis, porque não é uma luta individual. Você não pode lutar pelas mulheres e não falar de racismo. Você não pode falar de meio ambiente e não falar sobre como que está o nosso país hoje, o que o nosso país tem feito, sobre questões políticas, porque para muita gente é um tabu. E para a gente não é, a gente tem que tratar disso, a gente tem que falar disso. Sobre questões, né, sobre homofobia, enfim. E aí, quando a gente recebe essa devolutiva dos nossos alunos, que eles querem ser reconhecidos como moradores do território da Baixada, a ponto de carregar na camisa que é cria da Baixada, isso pra gente, o trabalho foi feito. E aí a gente sempre brinca, em todo lugar tem um, e aí ele pode estar na UF, mas tem um cria da Baixada ali. Outro dia minha esposa estava na faculdade, a gente tirou uma foto e mandou. Era uma aluna, ela nem viu, e estava escrito cria da Baixada na bolsinha e falou: será que é do Solano? Eu falei, eu tenho certeza, do Solano, eu tenho certeza. E sim, e por todos os lugares que a gente vai, então é isso. É olhar a cultura e cidadania, que não foi uma coisa que a gente fez, tá? Não foi essa coordenação. Mas já veio de muito tempo do Solano, então acho que isso o Solano carrega com ele. A gente só foi melhorando porque teve a possibilidade de melhorar. A gente teve a oportunidade, né? Como você falou, de quando você estava, a gente teve a oportunidade. Uma das coisas que a gente sempre pensou, na verdade, nós somos amigas do pré, na verdade. O pré nos uniu. A minha irmã já tinha feito pré, estava lá, me chamou várias vezes, e aí eu não quis, aquela coisa de, já que eu sou pobre, eu preciso fazer alguma coisa que me dá dinheiro, fazer técnico de enfermagem. Aí a pessoa vai fazer o técnico de enfermagem, entendeu? Mas aí isso bateu primeiro na gente. E eu tenho esse não. A gente quer um legado. A gente quer uma história com legado. A gente quer que eles levem isso, não para crescer o nosso nome, mas para que eles possam entender que a história deles precisa ser contada. E aí, o que faz esse aluno pensar, né, como um ser social? A gente olhar ele também como um ser social. Não queremos pessoas que cheguem ali, abram a cabeça, a gente coloca um conteúdo, né, até porque nós somos periana, tá? A gente tem que colocar conteúdo neles. Então a gente começou a pensar, esse aluno que vem, esses alunos diversos,
tem aluno que vem que toma um café dentro de casa. Outros não. O que que a gente vai fazer, gente? O pré-matriarcal tem que ter sentimento, né? E aí, o que que a gente vai fazer? Aí a irmã começou a correr, não sei exatamente contar a história, mas conseguimos um apoio de uma padaria local para trazer esse pão, né, para os nossos alunos. Ah, mas vai ficar só de pão? Não. E aí a gente vai correndo atrás dos editais, vai correndo atrás de possibilidades. E aí a gente vai oferecer um café. E a gente começa a mostrar para eles que nós vemos ele como um ser humano que possa ter uma necessidade. Nós estamos ali para isso. E, inclusive, nós tivemos alunos com necessidade extrema, né? Abaixo ainda da baixa renda. E que a gente precisava ajudar aquele aluno. Só que a gente não tem todos os braços do mundo. E aí, o que a gente passou a fazer? Nós três sozinhos não. Vamos incluir quem? Vamos incluir a nossa família. E a gente passou, então, a pegar, né, nossa família, nossa mãezona, que nos ajuda. Era parecida com a tia Lília, que então vai acordar às 7 da manhã ou às 5 da manhã, vai fazer o café. E quando esse aluno ele chega no pré, a gente está ali servindo eles com muito amor. Então ele chega, o café já está pronto para eles. E aí, fora disso, o que a gente precisa também ter? A gente vai olhar ele como um ser humano que precisa de ajuda. Nosso pré precisa ainda, nós temos algumas profissões, alguns profissionais que a gente gostaria muito de ter, como um psicólogo, pedagogo, assistente social. Ainda é uma luta pra gente, né, alcançar isso. Mas aí a professora de arte vai fazer o quê? Vai chegar um Setembro Amarelo, a gente vai debater sobre isso. A gente vai fazer jogos teatrais sobre isso, a gente vai debater isso com eles. E aí eu sempre deixo claro para eles, gente, eu não sou psicóloga, mas aqui a gente pode orientar vocês. Então, uma das coisas que a gente tem em mente é se articular com o que a gente tem no nosso bairro. Se a gente tem uma padaria, a gente vai nela. Se a gente tem uma papelaria, a gente vai tentar ir nela. Nós temos um posto de saúde, e é o nosso próximo passo, é chegar até esse posto de saúde para que a gente consiga ter uma saúde, né, mental lá no pré-aulas, palestras. A gente sempre foca em demonstrar para esse aluno que a gente entende que ele é um ser humano, ele não é só um robô que vai aprender ali as técnicas, como você falou, para passar na universidade e ficar sendo mais um lá. Eu acho que isso que a Taliane estava falando, né, é o que a gente faz muito, que vai modificando também um pouco desse pensamento que às vezes, enfim, que já vem de casa, já vem de muito tempo, que é essa ideia da coletividade, né? De se entender ali enquanto vivenciar esse momento de comunidade, de coletividade, enquanto somos um só e que a gente precisa de apoio um do outro, né? Eu acho que a gente também trabalha muito com essa questão de não existir hierarquia, e isso também faz muita diferença. Sim. Então o aluno ele tem acesso direto a gente sempre, de sentar, de conversar, a gente faz esse apoio de escuta, a gente ajuda no que a gente consegue, no que a gente pode. Então a gente vê também essa questão de ir para o pré por questões de pertencimento, de acolhimento, de se sentir bem. Inclusive isso aconteceu muito ano passado, passou o período do Enem, muitos alunos não precisavam voltar, porque não iriam fazer o ED, então eles não precisavam voltar, mas eles voltaram. Isso é importante. Voltaram, assistiram às aulas, inclusive ficam tristes quando as aulas acabam, né? Eles ficam ansiosos. Então eu acho que isso também faz parte do como a gente trata eles, né, também, que essa questão que a Thalita falou, tipo assim, é uma pessoa, né, olhar ele como uma pessoa, não é apenas, como você falou, né, você tá abrindo a cabeça e colocando nada, isso ali apenas facilitando o conhecimento, né, que essa ideia, e essa questão do acesso a gente, eu acho que isso faz muita diferença. Ah, com certeza, né, muita gente fala de administração, mas não é, cara, né, é afeto, né, é entrega, é solidariedade, né, e gente, assim, não tem como, né, não fazer referência, porque assim, é uma felicidade muito grande de ouvir vocês, porque vocês falarem assim, a gente não é de Solano, e eu saber de onde tá, sabe? Porque lá atrás a gente pensou a matéria cultura e cidadania. O cerne, a gênese do PVNC era cultura e cidadania, porque era um momento em que a gente falaria de tudo, usando todas as disciplinas, para formar uma consciência crítica que a Vivi fala tão brilhantemente, né? A cultura e cidadania foi pensada para isso.
Foi pensada para preparar o aluno, né, de mero estudante para um ser humano crítico. Isso para a gente é maravilhoso. A gente viveu um período muito difícil, né, que a gente não tinha recurso nenhum, e hoje a gente tem. E eu queria falar disso, gente. Eu estava conversando contigo, e não, com a Thay hoje à tarde. A gente sabe que desde que o presidente Lula ganhou a eleição em 2022 e 2023, o país entrou no trilho de novo, tanto na ciência, nas universidades, as pesquisas passaram a ter investimento de novo, o Ministério da Cultura foi recriado, nós da cultura somos prova viva disso, né? Pela primeira vez na história do Ministério da Educação, foi criado um edital específico para cursinhos populares, o CEPOP. A gente reconhece o quanto isso é importante, mas, gente, pessoal do Ministério da Educação, eu vou mandar isso para lá, gente. Pô, vamos facilitar o edital, cara. Porque é difícil, cara. E olha só, é uma burocracia do caramba. A gente é do governo e a gente tem que falar a verdade, cara. Foi maravilhoso o edital? Foi. Mas dá uma dor de cabeça do caramba para prestar conta. Mas é difícil? Dá dor de cabeça, mas é inédito, é algo revolucionário. Mas, pô, vamos ajudar. As meninas estão ficando doidas para ficar prestando conta, orçamento congelado. Né? Mas mesmo assim, gente, eu queria que vocês falassem disso, né? De como que isso é importante para vocês. Né? De como que o pré recebe apoio do governo federal, cara. E pra gente, nos anos 90, isso era inimaginável. É algo que a gente sonhava. E hoje, vocês estão vivendo um sonho que a gente achava que era impossível de acontecer lá atrás. Queria que vocês falassem desse edital e de onde mais vocês recebem ajuda. Já falei da Casa Fluminense, mas era legal vocês falarem e registrar esse momento rapidinho, que a gente já está indo para a parte final. Então, esse financiamento, o primeiro financiamento, né, que o pré conseguiu foi pela Casa Fluminense, que é um coletivo que ajuda muito, que mantém o Solano Trindade, por falar a verdade, né? Agora a gente conseguiu esse ano, mas em toda essa existência, desde que eu me lembro bem, né, 2017, a Casa Fluminense é que segura o Solano Trindade. Eu falo 2017 que foi quando eu entrei, mas começou um pouquinho depois, né? Mas é o que segura o Solano, graças à casa, que a gente tem vários passeios culturais, que a gente tem várias oficinas, que a gente mantém parte do nosso café, né? Então, ontem eu fiz uma postagem, foi hoje de manhã, é muita coisa. Hoje de manhã eu fiz uma postagem falando sobre o fórum que a gente foi um debate super legal que a gente participou, falando sobre a hora é essa, sobre agir, sobre fazer, né? Sobre painel, a gente fala sobre clima. Teve uma roda de samba maravilhosa. E aí, nessa postagem, eu falei como a Casa Fluminense mantém e consegue, de uma forma maravilhosa, fazer com que os prés eles se comuniquem e a gente veja a vulnerabilidade um do outro. E uma coisa que eu percebia era que os professores, eles saíam, né? Tinha muita evasão, porque a gente olha só a evasão de aluno, mas também existe uma evasão de professores. E isso também porque a maioria dos professores que formam a nossa equipe, os que não são formados estão na universidade ainda. Então, para manter essa galera ali, é difícil, porque também tem as suas demandas pessoais, né? E aí, quando o CEPOP chegou, eu vi a possibilidade dos nossos professores receberem uma bolsa. Eu falei, eu vou dar a minha vida. Eu mesmo. Acho eu que penso bem também você, não, gente. Eu vou dar a minha vida, porque são professores que estão com a gente desde muito tempo. Priscila da Amaral, Edu, beijo, Lília. Então, são os outros também, né? Mas esses que, inclusive, foram meus professores. Então, tá muito tempo com a gente e poder oferecer de alguma forma. Não a gente, né? Mas poder passar para eles e falar, olha, esse valor aqui, por mínimo que seja, é pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem, é pelo cuidado, pelo carinho, por não ter desistido, por ter continuado lutando, enfim. Então, esse edital, ele fortaleceu muito mais o pré, porque hoje a gente consegue ter a maioria dos professores com a gente, e às vezes a gente ficava, poxa, ou a gente compra comida, ou a gente paga a passagem do professor. O que a gente faz? Ou a gente paga a prova de um aluno.
E que bom que a gente não precisou escolher, Antônio. A gente está numa fase que a gente não precisou escolher. Se tiver que pagar passagem, tiver que pagar a prova de algum aluno, a gente nunca se limitou a isso, até porque o recurso é para isso, é voltado para o pré. Então, poder fazer isso e ter isso em mãos e valorizar os nossos profissionais, valorizar os nossos alunos e dizer, meu filho, pode vir que sua bolsinha está aqui, você vai estudar, você vai receber por isso. E poder comprar as nossas coisas, das atividades, né, da festa, da ter um perturbo o tempo inteiro, gente. Pessoal de evento, meu Deus do céu, cada evento é uma coisa diferente. Então, pode parecer pouco para muita gente, mas ter um piloto, oferecer um material para o professor, onde ele chega, a única coisa que ele precisa fazer é dar aula dele. Que material ele vai ter, o cafezinho ele vai ter, e o mais importante, poder presentear os nossos professores num dia tão importante como o dia dos professores, e dizer para ele, olha, tá muito importante, toma aqui essa lembrancinha, sem peso de ficar, meu Deus, e agora? Será que a gente vai ter dinheiro para comprar isso? É muito importante. É sobre sobre e ajudou a gente também em dos eventos que acontecem por causa desse financiamento, eu conhecendo a FJ. Sim. Porque não é barato. A gente alugar um ônibus, a gente alugou um ônibus, né, para poder chegar lá na porta da escola, levar os alunos, passar o dia lá com eles e depois voltar, né? A gente vai aí com os valores de 1.000, sabe? E aí a gente sempre quis fazer com que esse aluno também saísse desse ambiente e visse como que seria lá. E sem esse edital a gente não conseguiria. Então, assim, com o edital, tanto a ajuda Casa Fluminense quanto com o edital, a gente já fez o quê? Os 3 ou 4 anos conhecendo a FNJ. As turmas saem daqui e aí a gente pensa assim, o aluno vai comer o quê? A gente vai bancar um lanche, a gente vai bancar a ida deles fora o ônibus para chegar lá, tá? E outra coisa, tá? Eu tô reutilizando as coisas, você para. Eu reutilizo, sim, eu reutilizo. Mas não tem como ficar reutilizando papel crepom, quieto, sabe? Tem que trocar. Antônio, só mais uma coisinha falando sobre edital. Aproveitar aqui, né, essa oportunidade da gente falar que a Casa Fluminense, ela ajudou a gente até quando não pôde mais, sabe? E a gente tinha um financiador, mas esse financiador, de alguma forma, né, esse benfeitor, ele não vai mais continuar. Então, a gente já sabia que a gente ia entrar o próximo ano, talvez sem financiamento da Casa Fluminense, infelizmente, né? Tirando o nosso sono de desesperado que a gente vai fazer no que vem. Mas aí a casa é isso, né? Não parou, sempre pensando em manter os prés e como o Juve, né? Que é a juventude na universidade, como que eles poderiam manter a gente continuar com esse sonho. Eles lançaram uma campanha que é Tudo ou Nada. E aí tá no Instagram do Solano, inclusive eu postei hoje. Tá lá no Instagram do Solano, no próprio Instagram da casa, falando um pouquinho sobre essa campanha, sobre ajudar, enfim, para manter, né, que são 10 prés que o Juve mantém. Então, como fazer para manter esses prés para que não acabe? Porque é tudo ou nada. Ou a gente arrecada esse dinheiro e faz, né, essa divisão para todos os prés, ou a gente paralisa o sonho de muita gente. Sim, e tá também no perfil da Casa Fluminense a campanha, né? Sim. Para apoiar os prés comunitários. Gente, a gente está indo para o encerramento. Queria pedir para cada uma que fizesse em 1 minuto suas conclusões finais para a gente encerrar esse episódio especial dedicado ao pré-vestibular comunitário Solano Trindade. Por favor. Tá, gente. Ai, gente, o que falar? É porque são tantas coisas, né? Eu quero agradecer esse momento, que eu acho que realmente é muito importante a gente registrar e falar sobre todas essas questões que, enfim, né, que a gente vivencia todo dia, é o que a gente sempre fala, né? O pré não acontece, não é só o sábado. Quem olha ali o sábado, imagina que a gente está a semana toda como? Desesperada para que saia tudo muito bem ali durante o sábado. E eu acho que essa questão mesmo, que a gente trabalha com amor, com união, pensando realmente na importância desse coletivo para a comunidade como um todo, para os nossos alunos, né? Eu acho que é isso, só agradecer mesmo. Que vai. Eu não posso sair daqui sem falar, né? 2004, lá na presidência do Lula, a gente tem o início do ProUni. 2019 eu entro na universidade, tanto que a gente soube fazer bem o nosso país e chegamos lá.
Eu quero muito agradecer, porque se a gente parar para pensar hoje, que através dessa sétima arte, né, cinematográfica, a gente vai chegar aonde a gente nunca imaginou. Eu acredito que para você, pro Edu, para pessoas que vieram antes da gente, isso é uma alegria muito grande, é uma emoção. Porque, e pra gente também, a gente está chegando muito longe. E assim, vocês, as minhas amigas, vocês são maravilhosas, né? Vocês são muito boas, olha onde a gente chegou. Acho que a gente não imaginou chegar aqui. E a gente chegou até esse lugar. Eu quero agradecer você, agradecer o honor, dar essa oportunidade, né? Quando você chama a gente, você dá uma visibilidade e mostra que a gente é uma potência que existe e que persiste do nosso território. Então, é sentimento de gratidão mesmo. Com certeza, ele representa muito no salão. Tá. Tá, gente, difícil, mas primeiramente muito obrigada, galera do Unifrevo, por estar com a gente sempre. Antônio, que não esquece da gente, tá sempre ali em cima, mesmo quando a gente demora um pouquinho a responder. A todos os solanos, que é assim que a gente chama, né? Que tá com a gente nesse movimento, a casa que não desiste da gente, enfim, todos os professores, a galera que chegou no Solano quando isso aqui era tudo mato, como diziam os nossos alunos, né? Enfim, é por isso que a gente continua aqui, porque precisa lutar. É claro que o nosso sonho é que não precisasse disso, que não precisasse ter um pré-vestibular comunitário para todo mundo alcançar o tão sonhado momento de entrar na universidade pública. Mas se a gente ainda precisa fazer esse movimento, a gente vai fazendo. Então é isso, a gente está aqui para lutar, continuar fazendo. E se você quiser, é só fazer com a gente também. Vou levantar esse punho aí e seguir em frente. Gente, obrigado mais uma vez, tá? Vitri, a Ellen, a Ilane e a toda a coordenação, né? Todos os professores voluntários do pré-vestibular comunitário Solano Trindade. Mandar um abraço especial para minha amiga Lívia, né? O meu refúgio, minha amiga do coração, que é professora também do pré. Mandar um abraço para ela, representando todos os professores que já passaram pelo Solano, né? É uma história revolucionária. E para fechar, como a gente sempre faz em todos os episódios, vou compartilhar com vocês e com quem está acompanhando com a gente o nosso poema, que eu sempre compartilho para a gente encerrar o nosso 9º episódio do NoCast, que é o Epidemia, que diz assim: é a saga do povo que agora se repete, onde houver injustiça, sempre haverá um rebelde. Eles têm medo de nós porque somos a maioria, a burguesia sofre de guetofobia. Obrigado, gente.